Olá pessoal, eu sou o Fabrício, sou clínico intensivista e hoje a gente vai falar de um tema que é o grande temor de qualquer plantonista do pronto-socorro, talvez o maior deles, porque o procedimento na emergência, na terapia intensiva e para você que está começando agora nos plantões, sem dúvida é aquele mais crítico, que é o manejo de via aérea, principalmente a intubação orotraqueal. E por quê? Porque é um procedimento com elevada mortalidade e elevada morbidade se você não tem a habilidade necessária e se você não tem um conhecimento técnico e teórico apropriado para fazer o manejo de via aérea. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque você está diante de uma situação no pronto-socorro, chega um paciente, seja por uma causa clínica ou uma causa cirúrgica, e esse paciente está em insuficiência respiratória, esse paciente tem um rebaixamento do nível de consciência. Então, muitas vezes, diante daquela situação, o paciente pode evoluir rapidamente se você não maneja de maneira ágil e muito eficiente a via aérea desse paciente. Então, essa aula a gente vai falar sobre as bases teóricas mesmo desse procedimento, que é fundamental na prática do médico emergencista, e deixar com vocês alguns atalhos que durante esse procedimento vocês vão conseguir ter a visão do paciente do ponto de vista de gravidade e ao mesmo tempo fazer de maneira eficiente e muito assertiva, para vocês não passarem tanto aperto durante o dia a dia dos plantões de vocês. Eu falei aqui de ser um procedimento crítico. E por que intubação orotraqueal é muito importante vocês conhecerem a base teórica? Porque, primeiro, que ter a teoria, ter a parte técnica bem estudada, sabendo mesmo na ponta da língua, você vai conseguir, na prática, organizar melhor os seus procedimentos. E aí, quanto mais base teórica você tem, mais você vai conseguir, no seu dia a dia, ter oportunidades práticas de exercitar essa parte teórica. E como que você faz isso? Você está, por exemplo, num plantão, tem um colega, você está dando um plantão numa área amarela, numa área verde, por exemplo, tem o seu colega da área vermelha do pronto-socorro. Vai acontecer uma intubação orotraqueal. Se você tem isso bem estudado, você pode pedir o seu colega, por exemplo, para você entrar no procedimento, auxiliar o seu colega ou mesmo executar o procedimento. Está num hospital, por exemplo, que você tem a possibilidade de, no dia a dia, acompanhar esse procedimento com algum profissional ou mesmo executar esse procedimento com vários locais diferentes, isso vai te dar muda a sua habilidade de manejar a via aérea, a gente fala de horas de voo. Quanto mais pacientes você manejar a via aérea, mais você vai conseguir executar e ter precisão na hora de fazer esse procedimento. Na literatura médica, isso é confirmado através de vários estudos, principalmente nos estudos da sala de emergência, que é o lugar mais crítico, que é onde a gente está falando, nos plantões do pronto-socorro. Na sala de emergência, quanto mais habilidade o médico tem, menor o índice de insucesso nesse procedimento. Óbvio, né, Fabrício? Isso é claro. Quando a gente tem o dado na literatura que nos confirma isso, nos dá mais robustez até para discutir. Então, o que todos os estudos mostraram? Que o emergencista, até mesmo o intensivista, ou mesmo o anestesista, quanto mais exposto a diferentes realidades de via aérea dos pacientes, quanto mais diversidade, mais habilidade ele vai criar, menor mortalidade, menor complicação. Além disso, estudos inclusive nacionais mostraram que quanto mais tentativas de intubação orotraqueal, maior a mortalidade dos pacientes. Então, se você consegue criar a habilidade manejando vários tipos de via aérea e conhecendo muito bem a base teórica, que é o que a gente vai falar aqui hoje, você vai tentar menos vezes. Com isso, você vai ter menos taxas de insucesso e também a mortalidade e a morbidade dos pacientes vai ser sem dúvida nenhuma melhor. Bem, sem mais delongas, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai te ajudar e a gente vai te ensinar como você vai decidir rapidamente a necessidade de uma via aérea definitiva, por exemplo. Isso é fundamental. Mais que saber o procedimento, ou tão importante quanto saber o procedimento, é você indicar o procedimento. É definir com agilidade o paciente que precisa de uma via aérea avançada, o paciente que precisa de um manejo de via aérea. Então, estabelecer esse raciocínio rápido é uma das ferramentas que a gente vai te dar aqui hoje. E determinar qual que é o melhor método para você fazer aquilo. Então assim, eu estou diante de um paciente com uma insuficiência respiratória hipoxêmica por uma pneumonia, que está causando uma SARA pulmonar nesse paciente. Esse paciente eu preciso de ter alguns cuidados, tanto na indução da intubação, na sequência rápida que eu vou fazer. Será que esse paciente acabou de se alimentar? Será que esse paciente está em jejum prolongado?
Será que esse paciente ele vai tolerar um período, por exemplo, de apneia durante a indução? Então, será que esse paciente está muito agitado? Será que ele vai precisar de uma técnica de intubação um pouco diferente da habitual? Ou será que a sequência rápida mesmo é o que vai resolver o problema daquele paciente? Então, é isso que a gente tem que decidir diante de uma emergência ou de uma urgência médica. E além disso, tomando as decisões corretas, a gente vai planejar. E isso é fundamental. Aqui hoje a gente vai bater muito dessa tecla. Organize, planeje, sistematize o seu atendimento e sistematize o seu procedimento. Tenha uma ordem cronológica do que você vai fazer, tenha uma ordem do que você vai precisar. Organize plano A, plano B, tem alternativas caso aconteça alguma intercorrência, preveja as intercorrências que podem acontecer e antecipe, principalmente, por exemplo, instabilidade hemodinâmica, algumas questões de via aérea, algumas questões de alternativas ao manejo da via aérea. Por exemplo, não consegui intubar, o que eu vou ter de alternativa, por exemplo, para ventilar meu paciente? Se o paciente está com uma ventilação muito difícil, o que eu posso fazer para melhorar isso? Trace um plano e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Ou seja, essa base teórica é fundamental para você fazer esse procedimento que é, sem dúvida nenhuma, é o que mais vai te gerar dor de cabeça no seu plantão. Primeira coisa, a gente está diante de um paciente na sala de emergência que você acabou de admitir. Então você admite um paciente e você vai ter que tomar uma decisão por intubar esse paciente. O que você vai fazer? Assim, primeiro, se a gente for olhar no ABCDE do trauma, por exemplo, que a gente importou lá do trauma, o A é o principal, via aérea. Então assim, eu tenho perviedade dessa via aérea. Esse paciente está protegendo a via aérea? Isso é um fato. Qual que é a indicação clássica de intubação endotraqueal com relação a nível de consciência? Glasgow menor ou igual a 8. Isso vale como uma regra geral. É lógico, gente, que em alguns casos, por exemplo, a intoxicação aguda, a intoxicação alcoólica, o rebaixamento do nível de consciência por algumas medicações e drogas, a hipoglicemia, isso, obviamente, pode ir. Trabalhos na literatura mostram isso, que você postergar a intubação desse paciente não é ruim. Então, saiba qual é a alteração do nível de consciência que está acontecendo naquele paciente e por que ela está ocorrendo. Se é suspeita de uma intoxicação, pense antes de intubar. Então, talvez você possa fazer algumas medidas que vai melhorar o nível de consciência rapidamente e com isso você consegue poupar o paciente da intubação endotraqueal. Primeira coisa é, diante de um paciente com alteração do nível de consciência, determine a causa antes de partir para o manejo definitivo da via aérea daquele paciente. Se for um caso, por exemplo, um acidente vascular cerebral, por exemplo, hemorrágico, a causa não vai ser revertida rapidamente, desse eu não tenho dúvida. Você vai ter que manejar a via aérea desse paciente porque o risco dele de uma aspiração é muito grande, tendo em vista que ele vai demorar a recobrar o nível de consciência. Outra questão é, tem alguma obstrução de via aérea? Esse paciente está incapaz de ventilar ou de oxigenar corretamente? Esse, você também vai tomar uma decisão mais rápida para fazer uma intubação endotraqueal. Por exemplo, numa crise de asma no DPOC, muitas vezes a indicação vai ser por uma questão de oxigenação, de uma insuficiência respiratória hipercapnica. Isso muitas vezes já me indica uma ventilação não invasiva ou mesmo uma ventilação invasiva. Se eu tenho múltiplos fatores ali colaborando para a insuficiência respiratória daquele paciente, ou mesmo num local, por exemplo, que eu não tenho acesso à ventilação não invasiva. Porque você vai falar assim, Fabrício, no DPOC e na asma eu posso usar uma VNI. Sim, pode. Tá? Mas no lugar que você trabalha tem a VNI? Eu sei usar a VNI corretamente? Eu tenho habilidade com o procedimento? Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de indicar. Se você indica um procedimento e você não tem estrutura para fazer, você só está atrasando, por exemplo, a intubação, que na maioria dos lugares, é amplamente disponível e muito mais fácil de ter acesso. Então, não atrase, isso é uma dica importante, não atrase o seu procedimento tentando alternativas que você não vai ter habilidade nem condição técnica de fazer. Uma das coisas fundamentais, a gente está falando ainda, a gente nem chegou no procedimento em si, a gente está falando da decisão de você intubar o paciente. Então, olha o quanto que isso é importante, o quanto que essa base teórica é fundamental no seu dia a dia, no seu plantão. Além disso, qual que é a evolução que você planeja para esse paciente? Você tem intubação, é uma medida de suporte, tá? Então assim, é uma medida para você dar um suporte ventilatório enquanto você trata a causa. Como que você vai planejar isso? Você está no seu plantão, você tem que pensar, olha, eu estou intubando esse paciente para quê? Eu vou tratar uma infecção? Em quanto tempo eu estou planejando esse paciente ficar na ventilação mecânica? Isso é fundamental. Ah, Fabrício, mas eu estou de plantão na emergência, não preciso de pensar nisso. Precisa sim, porque isso vai mudar a sedação que você
fazer, você vai planejar de uma forma mais segura o seu procedimento. Então, assim, o planejamento do pós-intubação, da reversão da causa, do tratamento da causa é fundamental. Você precisa fazer isso na sala de emergência, porque é ali, naquele início, nos primeiros atendimentos, muitas vezes que você muda a mortalidade do seu paciente. Então, por exemplo, o paciente chega com uma sepse no pronto-socorro, você, junto com o manejo da via aérea, você tem que lembrar que você tem que coletar os exames, as culturas e começar antibiótico para o seu paciente. Não adianta só você pensar na via aérea ali, pronto, eu vou entubar o paciente e acabou, resolveu o problema. Não, não é isso. Tá? Ele é um dos procedimentos, talvez o mais crítico, mas ele demanda também um planejamento da conduta terapêutica do paciente como um todo. E aí, passando agora para a parte mais técnica, a gente falou da decisão de intubar, que é fundamental. A gente vai falar agora de uns conceitos que são importantíssimos na prática. E você saber esses conceitos te ajuda a algumas decisões que são cruciais na hora de intubar seu paciente. Primeiro, o que é uma via aérea difícil? A via aérea difícil, e a gente vai falar sobre ela aqui, talvez seja um dos grandes problemas que a gente vê na prática, ela é um conjunto de fatores que vão te atrapalhar tanto na ventilação quanto na intubação, mas também no caso de uma via aérea extraglótica, uma via aérea cirúrgica. Então a via aérea difícil não é só a intubação difícil, tá? É também a ventilação difícil, ou mesmo a colocação de dispositivo supraglótico, que a gente vai falar deles aqui, mas de maneira, na prática, também se dificulta. Então, olha o que você tem que pensar na hora de falar que uma via aérea é difícil. Não só simplesmente a laringoscopia, por exemplo, que é o que na prática a gente vê muito. O que é uma via aérea falha? Outro conceito fundamental também. Via aérea falha já é aquela via aérea que, além de dar dificuldade de oxigenar o paciente, de ventilar, esse paciente já passou por uma, duas ou até mais tentativas de intubação por uma pessoa experiente. Tá? Então, para uma pessoa que já tem experiência e vivência com manejo de via aérea, ela está com dificuldade de ventilar ou intubar o paciente durante 2 ou 3 tentativas, essa é uma via aérea falha. Eu já tenho que pensar numa outra alternativa, por exemplo, uma via aérea cirúrgica, por exemplo. Tá? Então, assim, tem que ser realizada rapidamente, já que ela foi, ou mesmo uma pessoa mais experiente, se disponível, ela tem que atuar. Ou algum outro dispositivo que eu tenha disponível na minha unidade, por exemplo, uma videolaringoscopia, que a gente sabe que é mais difícil. Tá? Então, eu preciso de ter, de novo, alternativas durante esse procedimento que é muito crítico na emergência. Alguns conceitos da intubação orotraqueal. O que é uma sequência rápida de intubação? É aquela que intuba o meu paciente sem ventilar, ou de preferência sem a ventilação do paciente. Porque aquele paciente com o estômago cheio, por exemplo, se eu ficar ventilando, como por exemplo os anestesistas fazem no paciente de jejum, eu tenho um risco maior de aspiração. O que é uma sequência estagiada de intubação? Aquele paciente muito agitado. E isso acontece muitas vezes, por exemplo, com um paciente idoso na sala de emergência, em franco delírio hiperativo por uma pneumonia, por exemplo. Ele está agitado porque ele está muito hipoxêmico. Ele está em insuficiência respiratória, então ele está extremamente agitado. A sequência estagiada de intubação, a gente faz, primeiro, uma medicação sedativa, por exemplo, uma ketamina, que vai... O paciente, ele acalma, você seda o paciente sem tirar o drive respiratório dele. Ele continua respirando. E aí, você sedando o paciente sem tirar o drive, você faz o bloqueio para depois você partir para a continuação da sequência rápida. Então, assim, você primeiro faz um sedativo para acalmar o paciente e aí depois você posiciona o paciente corretamente, organiza a sua intubação do ponto de vista de posicionamento para depois você continuar a sua sequência rápida de intubação. De novo, dependendo da situação, evitando a ventilação do paciente. Ah, Fabrício, você está falando que sequência rápida não pode ventilar. Tem hora, gente, que você tem que ventilar seu paciente. Tá? Então, assim, não é para você nunca ventile. Tente não ventilar, principalmente naquele paciente que você não sabe o período de jejum, que você não sabe o horário que ele comeu, se ele está com o estômago cheio. Isso é fundamental porque o risco de você ter uma complicação durante o procedimento é muito grande. E por último, intubação acordada. Né? Isso na sala de emergência, isso geralmente a gente vê pouco, mas literalmente você faz um bloqueio anestésico, usa anestésico tópico, um bloqueio anestésico na região cervical para você intubar o paciente acordado. Óbvio, sem a necessidade de bloqueador neuromuscular. Nesse caso, é um procedimento mais difícil que demanda um pouco mais de técnica, mas que é, por exemplo, naquele paciente que eu não quero perder o nível de consciência, ou estou com preocupação desse paciente ter uma via aérea muito difícil,
Então, não sedá-lo é a melhor alternativa nesse caso. E aí, passando, eu já falou um pouco sobre os conceitos da sequência rápida, é o que mais a gente vai falar aqui durante a aula, mas importante aqui a gente falar sobre via aérea, tá? E aqui, como eu frisei nessa introdução que a gente fez sobre esses conceitos, via aérea difícil, já disse que ela não é só a intubação difícil. Quando a gente fala de via aérea difícil, então, a gente fala tanto da laringoscopia, que é o que você, na prática, que a gente mais acha que é via aérea, né? Quando eu faço a laringoscopia, eu não consigo ver a glote do paciente. Então, assim, as cordas vocais do paciente. Isso realmente é o mais comum. Agora, existe, por exemplo, a dificuldade de ventilar o paciente, por exemplo, com máscara, válvula e bolsa, por exemplo, tá? Ventilação mesmo, com a máscara ali. Opa, que preditores de ventilação difícil esse paciente pode ter? Existe a dificuldade de ventilar esse paciente, a via aérea difícil, por exemplo, pela dificuldade de um dispositivo supraglótico, por exemplo, uma máscara laríngea, um combitubo. Alguns pacientes são difíceis de ventilar também com esses dispositivos. A crico difícil. Existe cricotireotomia difícil? Sim, existe. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente tem que considerar antes de ou durante um procedimento de intubação, que não é só simplesmente a laringoscopia do paciente. Pensando então na via aérea difícil, aqui a gente vai colocar um mnemônico e nós vamos começar agora com alguns mnemônicos para você não deixar de pensar nesses conceitos durante uma intubação. A via aérea difícil, a gente vai começar pelo conceito de laringoscopia difícil. Tá bom? É isso que a gente vê mais comumente na prática. Antes de falar da ventilação, antes de falar da crico, antes de falar da ventilação supraglótica, por exemplo, então a gente vai falar sobre a laringoscopia. E como que eu avalio se a laringoscopia daquele paciente é difícil? Examinando o paciente, olhando para ele. Primeira coisa é olhando para o paciente. E aqui a gente vai usar um mnemônico que a gente vai colocar aqui, que é o LEMON. L, olhar, olhe para o paciente, examine o paciente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai examinar. Faça uma lampate desse paciente, avalie se essa via aérea não está obstruída ou tem possibilidade de estar obstruída. Avalie a mobilidade do pescoço também, isso é fundamental. E você consegue fazer isso na prática. Mas o paciente chegou com colar cervical, então essa mobilidade você já não vai ter. Olha uma informação importante. Se o paciente pode mobilizar o pescoço, tanto que ele mobiliza. Tem alguns pacientes que têm artrose grave de vértebras cervicais e não movem muito o pescoço, por exemplo, os pacientes idosos. É fundamental que você olhe o paciente e examine. LEMON para laringoscopia. E na laringoscopia a gente vai ter uma regra, que é a regra do 3, 2, 3, tá bom? 3. A gente vai pedir o paciente para abrir a cavidade oral e se passa menos, se você consegue encaixar os 3 dedos na abertura, quer dizer que é potencialmente uma via aérea mais fácil. Se você tem dificuldade de menos de 3 dedos na cavidade oral, quer dizer que esse paciente já tem uma avaliação de via aérea difícil ali, você pode ter dificuldade da laringoscopia. Na região submentoniana, essa avaliação é importantíssima. Colocou 3 dedos, é uma distância maior entre o mento e a região cervical menor que 3 dedos, opa, quer dizer que ele é um retrognata, isso dificulta a sua intubação. E a distância entre a região da cartilagem cricoide e a região mandibular de 2 dedos. Colocou 2 dedos aqui, é menor, ou seja, o paciente tem um pescoço mais curto, opa, esse paciente pode ter uma via aérea difícil. Ele já tem preditores de via aérea difícil ali no ponto de vista de laringoscopia. A sua laringoscopia não vai ser fácil nesse caso. Além disso, você vai pedir para ele abrir a cavidade oral e examinar a orofaringe desse paciente, porque aí você vai fazer a classificação de Malampate. A gente vai colocar aqui classe 1 de Malampate até a classe 4, sendo a classe 1 a mais fácil, em que você consegue ver uma grande parte da orofaringe desse paciente, até a classe 4, em que você só enxerga um pouquinho do palato mole, mas a maior parte que você enxerga é o palato duro. Ou seja, esse paciente da classe 1 para a classe 4 vai dificultando a sua laringoscopia. Então, laringoscopia mais fácil na classe 1, mais difícil na classe 4. É aquele paciente que você vai ter mais dificuldade na laringoscopia. Falamos da laringoscopia, agora a gente vai falar sobre uma avaliação que é a ventilação. Fabrício, eu tenho uma laringoscopia fácil, mas eu tenho uma ventilação difícil. Então esse paciente tem uma via aérea difícil.
Por quê? Porque ventilar o paciente é fundamental. Ah, Fabrício, mas você acabou de falar que na sequência rápida, por exemplo, a gente não ventila. Mas e se você precisar ventilar? E se você não conseguir entubar o paciente de primeira? Porque se você conseguir fazer uma laringoscopia e passar o tubo de primeira, você resolveu o seu problema. Se você entubar o estômago, o que pode acontecer? Pensando no plano, se eu tenho um plano A, laringoscopia é fácil, tranquilo, eu vou entubar o paciente de primeira. E se isso não funcionar? Eu vou precisar ventilar esse paciente, porque esse paciente vai cair a saturação, ele tem o risco de parada cardiorrespiratória e eu vou precisar ventilar. Então, você tem que avaliar isso antes de você entubar, para você ter um plano B. Plano B é ventilar meu paciente, porque eu sempre falo que se você não conseguiu entubar, mas está conseguindo ventilar, você está mantendo seu paciente ali até você tomar outra decisão. Agora, se você não conseguiu entubar e não consegue ventilar, você tem um problema na sua mão. Você tem um problema grave e isso vai dificultar a sua vida daí para frente. Então, avalie se o paciente tem a ventilação fácil ou não. E como que eu faço isso? Esse paciente foi exposto à radiação, por exemplo, ele já fez uma radioterapia, ele tem uma dificuldade, ele tem uma má formação, uma restrição na abertura da boca, na mobilidade do pescoço, ele tem uma dificuldade na mobilização da mandíbula, postura olfativa, por exemplo. Então, assim, ele tem alguma deformidade na face que dificulta você ventilar ele com máscara. Ele tem, por exemplo, alguma obstrução na via aérea desse paciente. Isso dificulta muito você adaptar. Você não tem a máscara correta, ele tem uma lampate classe 4, por exemplo. Esse paciente é um paciente difícil de entubar e difícil de ventilar. Ele é paciente do sexo masculino. Lembrando que barba, por exemplo, é um dificultador de acoplamento da máscara. A máscara não acopla de maneira adequada e isso dificulta você ventilar. Pacientes idosos, por exemplo, aqueles pacientes que não têm dente, aqueles pacientes que sem arcada dentária, eles são mais difíceis de acoplar a máscara. Aí você vai falar assim, mas esses pacientes são mais fáceis de entubar. Olha, até pode acontecer de serem mais fáceis, mas na hora de ventilar eles são bem mais difíceis. Então, ventilar é tão importante ou mais importante do que saber entubar. Então, aprenda a ventilar seu paciente e aprenda a identificar quais os preditores de via aérea é difícil do ponto de vista de ventilação esse paciente tem. A regra aqui é Roman, tá bom? É ROMAN. A gente já citou todos eles aqui e a gente vai colocar aqui na tela para vocês não esquecerem da técnica Roman. R de radiação, O de obesidade, M de acoplamento da máscara, A de idade, né, age, e N de no teeth, sem dentes. Então, assim, é muito importante vocês lembrarem disso. Avaliei dois parâmetros importantíssimos da via aérea difícil. A gente avaliou a laringoscopia, é fundamental para a sua intubação, e avaliamos a ventilação, a dificuldade de ventilação desse paciente. Fabrício, se não está difícil nem de ventilar, nem de intubar, tô tranquilo, tô seguro, tá? Mas isso não der certo. E se você descobrir uma obstrução de via aérea na hora que você for fazer sua laringoscopia? E aí você viu que está obstruído ali e você não tem como nem intubar nem ventilar. Você não conseguiu identificar isso na sua avaliação inicial. E é lógico, como tudo em medicina, tem algumas coisas que fogem um pouco daquela avaliação clínica. Que tudo bem, a gente vai cercar o máximo de coisas que a gente conseguir na avaliação desse paciente. Mas, coisa que só na hora que você fazer a laringoscopia que você vai avaliar, por exemplo. E aí você não consegue nem ventilar, nem laringoscopar, nem intubar esse paciente. Você tem uma alternativa? E aí vem as outras duas avaliações que são fundamentais também. Esse paciente tem uma possibilidade de você passar uma via aérea extraglótica ou supraglótica nesse paciente, por exemplo, máscara laríngea. Então, como que você avalia isso? Usando o mnemônico RODS, que é R de a restrição da abertura da boca, O de obstrução ou obesidade, por exemplo, aquela obstrução na via aérea, um paciente muito obeso, você tem dificuldade mesmo, a via aérea que tem muito tecido adiposo, você tem dificuldade de passar a máscara laríngea ou comitubo, por exemplo, tá? Então, uma via aérea que é toda distorcida por uma cirurgia prévia, por um tumor, por uma radioterapia prévia, igual a gente já falou. Então, assim, isso tudo pode dificultar de você passar um tubo, por exemplo, uma lesão estenosante, tudo isso dificulta você de intubar, de passar um comitubo ou uma máscara laríngea. Então, R de restrição, O de obstrução, D de distorção da via aérea e S, stiff, que é uma dificuldade da mobilização ali da região cervical. Não avaliei se eu consigo passar uma máscara laríngea. E se eu não der certo nada disso até agora? Uma tragédia, né? Sobrou só a via aérea cirúrgica. Será que esse paciente tem alguma dificuldade de você fazer uma via aérea cirúrgica nele? Por exemplo, ele já passou uma cirurgia cervical que mudou a anatomia da cartilagem cricoide. Então, assim, que mudou aquela anatomia ali, por exemplo, um esvaziamento cervical importante. Tem algum tumor ali? Então, como que eu avalio essa região se eu precisar de
uma via aérea cirúrgica, por exemplo, uma crico de urgência. Aqui a gente vai usar o mnemônico SMART, que é cirurgia prévia, S de cirurgia, no inglês, M de massa, tem um tumor ali, por exemplo, um paciente com linfoma grande, um tumor de cabeça e pescoço, acesso à via aérea desse paciente ali tem alguma deformidade, alguma coisa que vai atrapalhar eu fazer minha crico. Radiação faz muita fibrose, principalmente em região da pele subcutânea, isso dificulta fazer muitas vezes a via aérea cirúrgica. E por último, além de massa, um tumor, né? Principalmente na região de tireoide, por exemplo. A gente falou de linfoma, mas alguns tumores, por exemplo, tumor de laringe, ele infiltra ali muito na pele, ele vem de dentro e infiltra muito na pele no subcutâneo. Ele também dificulta até uma via aérea cirúrgica. Então, é muito importante a gente avaliar a via aérea desse paciente, não só do ponto de vista de laringoscopia, tá? Então, você diante de um paciente com insuficiência respiratória na sala de emergência, isso você precisa fazer rápido, então tem esses mnemônicos à mão, tá? Então a gente deixou todos aqui, vai deixar todos no e-book para você ter todos na mão, todos de maneira rápida, você vai ter que aplicar na prática para decidir quais os planos que você vai ter no planejamento desse importante procedimento na sala de emergência. Definir, vou entubar por laringoscopia direta. E aí, falei para vocês agora que eu posso ter surpresas ou eu posso ter outras intercorrências ou mesmo planejar minha rota durante até a laringoscopia. Então aqui é muito importante que, de novo, se na sua avaliação clínica você já tem preditores, tanto de laringoscopia difícil quanto de ventilação difícil, já tenha plano A e plano B. Por exemplo, você tem, por exemplo, um paciente com o pescoço mais curto, tá? Retrognata, abertura de boca muito pequena. Esse paciente vai ser uma laringoscopia mais difícil. Que alternativa eu tenho? Buge, por exemplo, tem um buge em mãos. E aqui uma dica importante, não é todo serviço que tem um buge. Então, se você que vai dar plantão na sala de emergência de qualquer serviço, tem o seu próprio buge. Você consegue comprar esse buge na internet, por exemplo, que não é caro, é um dispositivo simples que você consegue carregar na sua bolsa. E por que eu estou falando isso? Assim, porque dependendo do lugar que você está de plantão, vai demorar a chegar esse buge está em outro lugar, outro setor do hospital, e você precisa daquilo com urgência. Então, se você tiver o seu material, nesse caso, é fundamental que se você vai, dependendo da quantidade de salas de emergência que você for dar ao seu plantão, carregue seu buge. E aí, durante a laringoscopia, a gente vai avaliar uma classificação que é Comark-Lehane. E essa classificação de Comark é da laringoscopia, de como eu vejo a corda vocal. Na hora que a gente vai fazer a laringoscopia, a gente vai enxergar a corda vocal. Se você chegou até aqui nesse procedimento, na intubação no traqueal, aqui você vai ter que ter alternativas bem rápidas. Eu falei do buge porque ele vai ter que estar em mãos. Ou alguma outra alternativa para você intubar, por exemplo, uma laringoscopia, por exemplo, se você tiver em mãos um laringoscópio óptico, por exemplo, algum outro dispositivo mais refinado de intubação. Ou mesmo já ter certeza que sua ventilação não seja difícil, porque se você viu o Comark-Lehane durante a laringoscopia e viu que é um Comark mais complexo de intubar, aqui você vai ter que ter alternativas mais rápidas na mão, até porque seu paciente já vai estar sedado e muitas vezes bloqueado quando você está fazendo a sequência rápida. Então, como que eu falo de Comark 1 e 2? São aqueles Comarks que são mais tranquilos de você intubar. O Comark 1 é o clássico, aquele você vai ver as cordas vocais bonitinhas na sua frente, essa figura que a gente está mostrando aqui. Esse você vai enxergar as cordas vocais e passar o tubo endotraqueal. O Comark 2 é aquele que você vai ver uma parte das cordas vocais. Você pode conseguir passar o tubo, mas esse você já pode pegar o auxílio, por exemplo, de um buge, para te ajudar a passar com mais facilidade. Ou, por exemplo, a manobra de Selig, por exemplo, pode te ajudar a transformar o Comark 2 no Comark 1, por exemplo, e com isso você conseguir intubar seu paciente com mais tranquilidade. O Comark 3, aqui já você vai precisar de um auxílio. O buge é fundamental para você intubar seu paciente. Então, o Comark 3, com o Selig, por exemplo, você consegue tentar e passar o buge nesse paciente. Mas aqui, se você tiver alguma forma alternativa de intubação, por exemplo, laringoscopia, um laringoscópio óptico, por exemplo, utilize, porque aqui já está muito mais complexo de você intubar. Ou chame uma pessoa mais experiente. E o Comark 4, esse é ou uma pessoa experiente. Você pode tentar alguma manobra, mas esse aqui, ou você vai intubar cegas, ou você vai ter que usar um dispositivo supraglótico para ventilar seu paciente. Então aqui, você viu um Comark 4, já começa a pensar numa alternativa, tá? Por exemplo, uma máscara laríngea, um combitubo, até você ter na sua mão alguma outra alternativa para intubar seu paciente. Por exemplo, eu vou fazer uma crico, vou fazer uma traqueostomia de emergência via aérea. Quando começa a ficar mais complexo, atenção para ele, tá? Atenção, porque aqui você vai precisar
Não só do plano A, que é do plano B, do plano C e às vezes até o plano D. Então, assim, atenção e classifique seu paciente de maneira correta. Principalmente, gente, não subestime sua intubação, tá? Então, assim, eu tô vendo um Comarch 4 aqui, deixa eu tentar. Se você é um Comarch 4, não adianta ficar tentando intubar. As cegas é pior. Quanto mais tentativas você fizer, a gente já viu que a literatura mostra isso, que maior a mortalidade, maior a morbidade, maior a taxa de insucesso, obviamente, né? E mais que isso, você começa a lesar a via aérea do paciente. Aí começa a sangrar a via aérea, a intubação que era difícil, ela ficou impossível. Então, assim, pense em alternativas, não fique tentando intubar seu paciente de qualquer jeito. Definimos, então, classificamos a via aérea, definimos plano A, B e C com relação ao manejo da via aérea, que, gente, sem dúvida, é o principal, é o que a gente mais tem dificuldade na prática, é o que vocês precisam ter mais atenção no dia a dia da emergência. Então, assim, é um procedimento crítico, então a via aérea é algo que eu tenho que ter bem dominado. Dominamos a via aérea desse paciente, então vamos intubar o paciente. Aí, aqui agora a gente vai começar a falar do procedimento intubação endotraqueal. Esse procedimento aqui, a gente vai colocar aqui os 7 P's da sequência rápida de intubação ou de indução, tá bom? Então, a sequência rápida de intubação. Então a gente vai focar aqui agora no principal procedimento, que é o que inclusive vocês têm mais dificuldade muitas vezes e o que vocês mais temem. Porque o que eu vejo na prática é falta de organização, falta de sistematização. Todo mundo apavorado na sala de emergência quando você fala que vai intubar um paciente. Inclusive você, o médico. E a única pessoa ou a principal pessoa naquela sala que não pode estar desesperada com o procedimento é você. Então, a primeira coisa, você tem que manter a calma, manter a serenidade, porque você é o líder daquela equipe. E aí, importante, você é líder de uma equipe. A intubação endotraqueal não é um procedimento exclusivo do médico. Ah, sabe, só o médico que pode intubar. Não, executar o procedimento é o médico que vai fazer. Mas o procedimento como um todo é uma responsabilidade de uma equipe multidisciplinar. Na sua sala de emergência tem um fisioterapeuta? Ele vai participar da intubação junto com você. Não tem fisioterapeuta? Então é você, o médico, um técnico de enfermagem, ou às vezes 2, e um enfermeiro. É fundamental a equipe multidisciplinar estar presente. Você não intuba o paciente sozinho. Vai ter que ter alguém para te ajudar na organização do ambiente. De novo, você é o líder daquele processo. Mas você não está sozinho ali e você tem que gerenciar a sua equipe até para você dar comandos de maneira ordenada e sistematizada e, mais que isso, organizar todo aquele time para que você tenha o menor número de intercorrências possível. Quando eu falo de 7 P's da sequência rápida de intubação, a gente vai falar de preparação, prepare seu ambiente, organize seu ambiente, acesso venoso, monitorização. Acesso venoso são 2 acessos. Se você tiver um acesso central já disponível, ótimo. Se não, 2 acessos venosos calibrosos, testados, com as 2 vias correndo uma solução de um cloreto de sódio, um ringer lactato. Os acessos têm que estar pérvios e funcionando. Droga vasoativa naqueles pacientes que precisam. Ah, eu vou usar um push dose de adrenalina. E aqui vai uma dica bem legal. Push dose, você pode fazer uma ampola de adrenalina em 10 ml de soro, em 100 ml de soro. Aspira ali, deixa na seringa montado. Diluir para 100, aspira 10 ml, deixa ali para você fazer doses dessa adrenalina. Se o paciente fizer uma hipotensão importante, você evita hipotensão severa e até parada cardiorrespiratória na sua intubação. Aí a gente vai falar de posicionamento aqui também. A gente vai falar de realização do teste do tubo. O teste do tubo é fundamental. O seu laringoscópio. Estou cansado de ver residente, por exemplo, em unidade de terapia intensiva, vai intubar um paciente, deixa para testar o laringoscópio. Já vi isso várias vezes na sala de emergência. Na hora que vai intubar, aí o laringoscópio não está funcionando, você já está com o paciente sedado e curarizado. Ele já está bloqueado na sua frente, seu laringoscópio não funciona. Você tem que testar antes. Seu tubo está com bolonete furado, você não testou. Então, assim, testar o tubo, os acessos, a monitorização, toda essa sistematização do atendimento. Monta uma mesa para você ter tudo ali em mãos. Droga vasoativa que você precisar, mais de uma droga de sequência rápida de intubação que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, tem alternativas, de novo, plano A, plano B, plano C, para fazer esse procedimento da forma mais organizada possível. Preparei tudo aquilo, eu vou pré-oxigenar o paciente. E isso não significa, gente, ventilar o paciente. Eu posso colocar um oxigênio em alto fluxo para ele, um oxigênio a 100%, numa máscara com reservatório. Eu posso deixar ali. A pré-oxigenação é o que a gente chama de denitrogenação, que é o ar ambiente, ele tem 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Na hora que eu tiro esse nitrogênio do ar,
eu coloco 100% de oxigênio, eu chamo de denitrogenação, que nada mais é do que oferecer oxigênio a 100% para esse paciente. Então, eu estou oxigenando ali, não precisa de ventilar o paciente, eu vou só oferecer oxigênio a 100%. E isso me deixa aquela saturação de oxigênio sustentada por mais tempo. Então, naquele paciente que está muito hipoxêmico, por exemplo, isso é uma ótima alternativa. No paciente neurológico, por exemplo, eu tenho mais segurança e mais tranquilidade para entubar o paciente. Então, pré-oxigenação, tá bom? Então, assim, pré-oxigenação é fundamental. A pré-intubação, que é o outro P, que é a otimização do procedimento ali, a posicionamento correto, a laringoscopia de maneira correta. E aí você organiza tudo direitinho, avalia a mobilidade da região cervical, deixa o paciente posicionado para você entubar, essa fase de otimização. A paralisia com indução, que a gente vai falar que é a paralisia da musculatura respiratória, né, com indução anestésica, o posicionamento desse paciente e o posicionamento do tubo, tá? Eu posiciono o tubo, eu comprovo depois o posicionamento desse tubo. A comprovação é idealmente com um capnógrafo, tá? Se você não tem ele disponível na sua sala de emergência, você vai com primeiro a ausculta da região epigástrica desse paciente e depois do pulmão direito, que é onde geralmente ele fica seletivo ali. Você comprovou primeiro na região epigástrica, porque se você entubou o estômago, você já vai checar ali, já vai tirar seu tubo e vai começar o procedimento de novo. E por último, a pós-intubação, que é o manejo desse paciente, a sedação, o tratamento desse paciente, acoplar esse paciente na ventilação mecânica, que é fundamental para a continuidade do tratamento. Eu vejo muitas vezes o médico vai, intuba o paciente e pronto, assim, fiz meu procedimento, salvei a vida do paciente. Você fez uma parte importante, mas você não fez o principal, que é cuidar desse paciente do ponto de vista de tratamento da doença de base, tratar a causa que levou esse paciente para a intubação traqueal. Então o tratamento só está começando na intubação e é fundamental que você saiba manejar esse paciente depois. Falamos dos 7 P's, a gente falou um pouco de preparação, e aqui uma parte importantíssima, e que eu bato muito na tecla sempre que eu estou falando de intubação traqueal. De todos os 7 P's, um que é fundamental, o posicionamento do paciente. Assim, é algo que muda e vai deixar o procedimento ou mais fácil ou muito mais difícil. Exemplo, a gente está mostrando aqui um paciente obeso. O paciente obeso, gente, muitas vezes ele vai precisar de uma estrutura maior para você entubá-lo. E aqui, quando eu falo do posicionamento, por que a gente fala isso, tá? Porque eu vejo muitas vezes o médico vai entubar, ele vai fazer um coxim. Aí ele vai lá e coloca o coxim na região cervical do paciente. Ele hiperestende o pescoço. Na hora que ele faz isso, ele dificulta a via aérea. Você tem que alinhar os 3 eixos. O eixo da orofaringe, da faringe e da laringe desse paciente. Oral, faringe e laringe. Você tem que deixar o ângulo mais fechadinho possível. E esse ângulo, quando você hiperestende o pescoço, você deixa ele muito aberto. E isso dificulta você enxergar. A distância da visão dos seus olhos para as pregas vocais desse paciente vai estar muito prejudicada. Então a posição ideal, gente, não é o coxim na região cervical, é sim na região occipital. A posição é o que a gente chama de posição olfativa, que você vai levar a sua região cervical anteriormente. E isso facilita você entubar seu paciente. Então você coloca o coxim na posição occipital, alinhando a região do lobo da orelha, mais ou menos, tá, aproximadamente na região mamilar do paciente. Alinhou, olha de lado, alinha direitinho e isso vai facilitar a sua intubação traqueal. No paciente obeso, muitas vezes, você precisa não só do coxim na região occipital, você precisa de fazer um apoio na região dorsal do paciente. Então, muitas vezes, o paciente fica muito mais elevado mesmo na cama, igual a gente está vendo na foto aqui. E isso, gente, deixa a intubação, não tenho dúvida, muito mais fácil. Então, posicione corretamente seu paciente, porque o posicionamento inadequado é uma das causas principais de dificuldade na hora da laringoscopia do paciente. Posicionei direitinho. Na hora de ventilar, aqui vai uma observação importantíssima. A gente falou que é muito importante eu primeiro avaliar se essa ventilação vai ser fácil ou difícil. Se você tem no seu serviço unidade ventilatória, que é uma máscara de ventilação com uma bolsa inflável, tá? Igual a gente está mostrando na figura aqui, ótimo, ela é mais fácil. Agora, se você tem uma máscara comum de ventilação, precisar de você ter uma habilidade um pouco maior na hora de ventilar. E aí você pode fazer a regra do C com E, usando uma mão só, que essa mão vai na região da mandíbula submentoniana do paciente, e o C, que é a parte, o indicador, com o polegar,
ele vai na parte superior da máscara e você vai pressionar trazendo a mandíbula anteriormente, pressionando a máscara contra o rosto do paciente, tomando cuidado com o nariz e para fazer um fechamento mais hermético, hermeticamente fechado para você ventilar. Se tem uma pessoa que pode te ajudar a ventilar o paciente, você pode segurar com as duas mãos, anteriorizando a mandíbula para frente também e apertando a máscara com os 2 polegares para você acoplar ela bem firmemente ali e conseguir ventilar seu paciente sem escapar. Saber ventilar é tão importante quanto saber intubar, então treine também a ventilação do seu paciente. A gente definiu o posicionamento, igual a gente fez, a gente preparou direitinho. Vamos falar da parte que vocês mais têm dúvida, que eu vejo mais as pessoas muitas vezes batendo cabeça durante a intubação, que é a farmacologia. Que medicações eu vou usar para intubar meu paciente? A gente vai seguir uma ordem do que a gente usa na prática. E aí, no e-book a gente vai deixar todos os detalhes das drogas, qual que é a farmacologia, dose, o material de consulta para você usar na prática. E aqui a gente vai deixar até um material suplementar para vocês usarem como um guia mesmo no seu plantão para calcular a dose do que vocês vão usar. Aqui na aula eu vou me prender na sequência da intubação e nas drogas possíveis da gente usar. Alguma contraindicação e as principais indicações dessas drogas. Quando eu falo da farmacologia, então, e a gente está falando de sequência rápida de intubação, a gente está falando de analgesia, sedação ou hipnose e bloqueio neuromuscular. Eu tenho que pensar nesta ordem. Por que analgesia? Laringoscopia e passagem de tubo gera uma dor muito grande no paciente. É muito incômodo, então preciso de fazer um analgésico e um analgésico potente, que acaba que vai ter a maioria vai ter um potencial sedativo. Alguns são sedativos também, outros só têm potencial sedativo, ele só vai ter maior poder analgésico. Primeira droga, então, um analgésico. Qual analgésico que a gente usa na hora da intubação? Eu posso usar uma droga, um analgésico opioide. O clássico é o fentanil. É o analgésico de escolha para você usar na sua intubação traqueal. Esse analgésico, ele tem algumas particularidades que a gente tem que tomar alguns cuidados. Ele é muito hipotensor, porque ele é muito bloqueador beta-adrenérgico, então ele pode causar uma hipotensão importante no paciente. O fentanil tem um potencial hipotensor pelo bloqueio beta-adrenérgico e pode causar rigidez torácica, que é uma intercorrência que não é comum, é rara, mas a gente tem que ter isso em mente. E como que eu faço o fentanil? Eu infundo ele 3 minutos antes da indução. Então assim, eu posso fazer o fentanil, eu posso esperar 3 minutos. Se eu não consigo, se a coisa está uma emergência muito grande, 2 minutos, mas dá, no caso do analgésico, dá para eu esperar fazer o efeito da droga, para eu passar para a indução anestésica, que é ou a sedação ou a hipnose. Outro analgésico que a gente pode usar na prática, na verdade, é um anestésico, né, que é a lidocaína. Geralmente a gente infunde ela 2 minutos antes e tem que lembrar que tem uma propriedade muito boa, que ela suprime o reflexo da tosse, que, por exemplo, no paciente que tem hipertensão intracraniana pode ser muito benéfico, mas ela é um antiarrítmico, ele tem potencial antiarrítmico. Então, assim, você tem que ficar atento à monitorização eletrocardiográfica desse paciente. Vamos falar só do ponto de vista de analgesia, vamos falar dessas 2 drogas mais comuns, tá, na prática, que é o fentanil e a lidocaína, que é o que a gente tem mais nas salas de emergência. Hipnose, na sedação. Sedação a gente vai falar de drogas que vão causar um abaixamento no nível de consciência e uma amnésia no paciente. Então assim, ele não vai se lembrar daquele procedimento. Tá, e para essa parte da sequência rápida, a gente vai falar aqui de 3 drogas que são mais comumente utilizadas na prática também, que é etomidato, propofol e ketamina. Aí vocês vão falar assim comigo, e o midazolam? Olha, sim, é uma droga que a gente pode usar na prática, fentanil e midazolam. É uma droga que está disponível, tá? Então, assim, nas salas de emergência, evite usar benzodiazepina. Não, mas o benzodiazepínico é ruim só na sedação contínua. No midazolam eu posso usar ele para indução? Sim, você pode, mas é uma droga que tem um potencial sedativo muito grande, que tem um potencial de instabilidade hemodinâmica no paciente muito grande. E na maioria das salas de emergência você tem alternativas que são diferentes do midazolam. Então aqui a gente vai falar das melhores drogas, tá? Então o etomidato, o propofol e a ketamina, que a gente vai citar aqui hoje e que a gente vai conversar um pouco mais sobre ela, são as principais drogas para você usar. A gente vai deixar no e-book, tem lá descrito direitinho, só que evite, tente usar as outras 3 drogas de preferência antes de usar o midazolam. Use o midazolam só quando você não tem alternativa. A primeira droga é o etomidato, tá? Então assim, o etomidato é uma droga que causa muito pouca depressão miocárdica, ele causa muito pouco vasodilatação, ele causa muito pouca hipotensão, tá? Então assim, é uma droga muito segura do ponto de vista hemodinâmico e cardiológico. Então para procedimentos que eu quero que o paciente,
quero evitar a instabilidade hemodinâmica desse paciente, por exemplo, nos quadros de sepse, por exemplo, uma insuficiência respiratória hipoxêmica por uma embolia pulmonar, eu posso usar o etomidato com mais segurança. Uma coisa importante que tem do etomidato que é muito dito na prática é que ele suprime a suprarrenal. Mas, gente, do ponto de vista teórico isso pode acontecer, mas quando ele é infundido em grandes doses por períodos prolongados. Na indução da sequência rápida, isso é muito raro de acontecer e não tem muita evidência na literatura. Então não considere isso como uma contraindicação para usar o etomidato. Você pode usar também o Propofol, é uma droga de ação rápida e meia-vida curta. Então naquele paciente neurológico, por exemplo, não quero tanto efeito da droga, ou aquele paciente que eu estou preocupado com a via aérea dele, por exemplo, eu posso usar o Propofol, mas lembrando que o Propofol é uma medicação que causa muita vasodilatação. Então assim, ele tem um potencial hipotensor, principalmente em bolos grandes. Por isso, no paciente que tem risco grande de instabilidade hemodinâmica, você vai evitar o Propofol. E é uma droga excelente para indução na sequência rápida de grávidas. Então, assim, considere o Propofol quando você for entubar uma grávida. E por último, eu deixei a ketamina por último por quê? Porque a ketamina tem potencial de sedação e hipnose. Só que ela também é um ótimo analgésico, ela é um potente analgésico. Então aqui a gente está falando de uma droga que é hipnótica e analgésica, as duas propriedades da mesma medicação. Então é uma droga que muitas vezes a gente usa somente ela e o bloqueador neuromuscular. Na prática é uma droga que é muito segura de ser usada, ela não causa hipotensão, ela não altera o tônus simpático do paciente. Com isso ela não vai causar hipotensão severa, ela inclusive pode causar uma hipertensão no paciente, uma taquicardia. Ela, como eu disse, ela tem um potencial analgésico muito bom, então por isso a gente pode usar ela evitando até a associação com analgésico, não precisa. E em pacientes, por exemplo, com asma, ela tem alguma propriedade broncodilatadora, então pode ser uma droga de escolha. Se você tem ela disponível, ela é muito segura de usar na prática. Aqui a gente vai evitar somente no paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, e no paciente neurológico. Então, assim, no paciente que eu estou entubando por causa neurológica, porque ela faz uma hipertensão no paciente, ela pode causar uma hipertensão intracraniana. Então, tirando nesses casos, com exceção desses casos, a ketamina pode ser usada com muita segurança. Então, no esquema, como eu disse, poupa, inclusive, a infusão de um analgésico, por ela ter as duas propriedades. Então, é importante vocês guardarem. Alternativas são etomidato, propofol e ketamina. Por último, muito por último, o midazolam. Fizemos a analgesia, fizemos a sedação e hipnose, agora a gente vai para o bloqueio neuromuscular. E aqui a gente vai falar de 3 drogas que são, de novo, as mais comuns de a gente ver na sala de emergência, começando da mais comum, a succinilcolina. O quelicin é a droga mais difundida, a droga que mais na prática a gente vai ter, pelo preço, pelo acesso mesmo, a gente vai ter em todas as salas de emergência o quelicin, a succinilcolina. O tempo de ação dela é muito rápido, tá? Ela começa a fazer efeito muito rápido e ela a duração de efeito também dela é rápida. Ela vai causar fasciculações, isso você percebe no paciente, você está entubando o paciente, ele vai fascicular, quer dizer que a droga está fazendo efeito. Lembrar que ela pode causar um efeito de aumento da pressão intragástrica, então se o paciente tiver estômago cheio, tem agilidade para entubar esse paciente, porque ele pode vomitar, pode aspirar. E aqui o principal da succinilcolina é quando não usar. O paciente com hipercalemia, com hipertermia maligna, por exemplo, aquele paciente com insuficiência renal na sala de emergência, evite usar a succinilcolina. Ah, mas é a única droga que eu tenho. Então use a única droga que você tem. Mas a hipercalemia pode fazer uma arritmia? Pode fazer realmente, mas se é a única droga que você tem, ou você não usa o bloqueador neuromuscular, pense em outra forma de você entubar seu paciente, ou você usa a única medicação disponível que tem. Se você tem alternativa, por exemplo, o rocurônio, também uma droga de tempo de ação rápido, 55 a 75 segundos, por exemplo, com duração de efeito de até 1,5 minuto. Ela também é uma droga que passa o efeito rápido. Ela não tem contraindicação na hipercalemia, ela não causa hipercalemia nos pacientes, no paciente com insuficiência renal, por exemplo, é a droga de escolha. Tem que lembrar que o rocurônio é uma droga que tem que ser conservada na geladeira. Então, assim, ela é uma droga que não vai estar disponível, por exemplo, no seu carrinho de parada. Você vai ter que pedir no seu serviço para buscar essa medicação em outro lugar. E o cisatracúrio, tá? Esse é uma droga que nos procedimentos anestésicos a gente pode usar, mas aqui tem uma particularidade importante, tá? Ela tem um início de ação pouco mais tardio, demora de 2 a 3 minutos, com pico de ação em 3 minutos, e é uma droga que tem uma duração de efeito mais longa. Então você tem que ter muita certeza que a via aérea desse paciente não é difícil, porque se ela for difícil, você vai estar com o seu paciente bloqueado por até 45 minutos.
Tem via aérea difícil, o cisatracúrio é só a última da última opção. De preferência, não use cisatracúrio, porque senão você vai ter problemas graves com esse paciente. Se você não conseguir estar com esse paciente na sua frente, você não consegue ventilar esse paciente depois que ele está bloqueado, você tem um problema. Esse paciente, invariavelmente, ele vai precisar de uma via aérea cirúrgica, por exemplo, e o que complica muito sua vida na sala de emergência. Portanto, a gente pegou a sequência da intubação, da farmacologia, dividiu a farmacologia em analgesia, sedação, hipnose, bloqueio neuromuscular, respeitou essa ordem. Posso usar a ketamina com bloqueador neuromuscular, que ela vai ter as duas propriedades. Posso usar o fentanil com etomidato, por exemplo, excelente combinação. O clássico midazolam e fentanil, nós vamos evitar. Eu posso usar o fentanil com propofol? Posso. Lembrar que são duas drogas muito hipotensoras, tá bom? Então vou ter que usar com muito cuidado. Ah, Fabrício, mas a ketamina ela pode dar uma síndrome dissociativa, por exemplo. Eu posso usar alguma droga para prevenir? Olha, a ketamina ela pode dar uma síndrome dissociativa, principalmente na imersão da droga. Então assim, e é um evento raro de acontecer. Se você quer prevenir isso, você pode fazer o midazolam, por exemplo. Nessa hora 1 ml de midazolam já é o suficiente. Eu prefiro fazer a ketamina se tiver o trato. Também é com 1 ml de midazolam, geralmente é o suficiente para tratar a síndrome dissociativa. Então, necessariamente, e via de regra, não uso na prática o midazolam junto com a ketamina, só deixo ali preparado, se precisar a gente dá uma dose. Você pode usar o propofol também junto, não tem problema nenhum, tá bom? Ao invés do midazolam. São alternativas para você evitar essa síndrome dissociativa. Ketamina, rocurônio, ketamina e succinilcolina, propofol, fentanil e succinilcolina, etomidato, fentanil, mais seguro, junto com succinilcolina, etomidato, fentanil e rocurônio, são boas alternativas para você usar durante a sua intubação endotraqueal. Fez a sequência de drogas, laringoscopia direta, a gente está mostrando essa foto aqui, e o movimento é sempre da lateral para o centro, tá bom? Você vai fazer a movimentação da língua para a sua esquerda, tá bom? Ou se você, usando a sua mão não dominante, lembrando que a mão dominante você vai segurar o tubo. Ah, mas eu sou canhoto, então você vai pegar a sua mão dominante, que é a mão esquerda, e você vai fazer para o outro lado. Ah, mas eu não tenho, o laringo aqui é só para destro, então você vai usar o laringoscópio com a sua mão dominante e usar a sua mão não dominante para você fazer a colocação do tubo. Lembrando que, vamos pensar, eu coloquei do lado esquerdo, trouxe a língua para o centro, eu coloquei a língua de lado, faço um movimento, a gente traz um movimento que não é um movimento de báscula, jamais faça um movimento de báscula, tá bom? O movimento é para cima e para frente, tá? Porque aí você está afastando do dente. Lesão no dente, fratura de dente é muito comum na intubação quando você faz o movimento de báscula. Então nunca faça o movimento de báscula. Inseriu o seu tubo à esquerda, levou o seu laringo à esquerda, levou ele para o centro, afastando a língua. Encaixe o seu tubo endotraqueal na valécula. Você vai ver a prega glótica. Na sua frente você vai elevar o seu laringo. Eleve o laringo, tá bom? E com movimento superior e para frente. Nunca faça báscula. O punho deve estar fixo na sua mão. Ele não pode fazer movimentos, porque qualquer movimento de báscula, primeiro, você não vai conseguir fazer uma laringoscopia correta, e segundo, você tem risco maior de fratura no dente. Então, muito importante saber fazer o movimento. De novo, movimento olfativo e uma hiperextensão do pescoço quando você for fazer a laringoscopia. Falamos então da intubação endotraqueal. Na prática, na sala de emergência, o que a gente mais vai fazer? Vamos falar aqui agora de duas alternativas, tá bom? A via aérea cirúrgica não é algo que a gente vai falar na prática, porque na teoria, porque demanda uma atividade prática muito importante. Porque a via aérea cirúrgica, seja ela a traqueostomia ou a crico na sala de emergência, seria mais para um curso prático do que para um curso teórico. Vou citar aqui agora as duas alternativas da intubação endotraqueal, que é a via aérea supraglótica. A via aérea supraglótica, a gente vai falar de máscara laríngea e com bitubo. Mais comumente, a máscara laríngea. A máscara laríngea nada mais é do que uma máscara acoplada a um tubo que você insere na via aérea do paciente, usando principalmente 2 dedos, tá? Os 2 dedos, a gente coloca ela com a abertura voltada para baixo, vai girando ela na cavidade oral até encaixar dentro da via aérea do paciente. Esse encaixe ele acontece de maneira que você oclui o esôfago e consegue ventilar o paciente pela laringe, né, e pelas pregas vocais ali. Então, quando você encaixa a máscara laríngea, você tem ali uma forma de ventilar o paciente, até você ter uma outra opção da via aérea avançada, seja uma pessoa mais experiente para intubar, ou seja um videolaringoscópio, por exemplo, ou uma via aérea cirúrgica.
E o Kombi-tubo. O Kombi-tubo nada mais é do que um tubo que tem uma parte que vai se encaixar no esôfago e a parte que vai se encaixar na região da laringe, né, nas pregas vocais ali, que ele oclui o esôfago e vai ventilar via aérea do paciente. Ambos podem ser passados às cegas, então isso facilita muito a hora de você intubar seu paciente se você não consegue fazer uma intubação endotraqueal clássica e você consegue ventilar ele dessas duas formas alternativas. Conheça o lugar que você está dando plantão, conheça as alternativas que você tem para uma via aérea, conheça o que você tem para te auxiliar numa via aérea. Como conclusão dessa aula, como última dica importantíssima, vai dar um plantão numa sala de emergência? Vai dar um plantão num pronto-socorro? Conheça os equipamentos que tem ali disponíveis para você dar o plantão. Conheça as drogas de intubação, conheça as alternativas de via aérea disponível. Eu tenho VNI, eu tenho quais as máscaras que eu tenho aqui, quais os tipos o tamanho dos tubos que eu tenho aqui, o laringoscópio aqui, como que ele funciona. Eu tenho bugie? Não tenho bugie. Eu tenho vídeo laringoscópio? Tem pronto-socorro que tem vídeo laringoscópio. Kombi-tubo, eu tenho uma máscara laríngea, eu tenho material de crico, eu tenho material de traqueostomia, tenho um cirurgião aqui que pode me auxiliar nisso. O que eu tenho disponível naquela unidade? Conheça isso, de preferência antes de dar o plantão. Mas cheque isso, principalmente se você está numa sala de emergência, junto com o seu enfermeiro, cheque isso antes de começar o seu plantão, para que você não seja pego de surpresa na hora do procedimento diante de um paciente grave, faltando algum item para sua intubação, algum item que seja, por exemplo, essencial. O laringoscópio, por exemplo, ele não está funcionando, só tem aquela alternativa. Então, você vai ficar sem poder fazer uma laringoscopia e muitas vezes você não vai ter alternativa para tratar aquele paciente. Por fim, tenha atenção, organização e sistematize o procedimento. A gente deu aqui várias dicas nessa aula, falamos de todo o procedimento de uma forma para você se organizar durante esse crítico e fundamental procedimento na sala de emergência. Essa foi a aula de hoje, nos vemos no próximo tema. Um abraço.